capítulo 18, verso 9. Amém? Hoje eu quero trazer um tema, amém, que nós vamos em breve, está a chegar a época do Halloween, está a chegar a época do Dia dos Finados, e eu quero trazer, como trago sempre todos os anos, um estudo e um aprendizado para a igreja, amém, sobre este tema, que eu não posso deixar de falar, amém? Então a palavra do Senhor nos diz assim, em Deuteronômio, capítulo 18, verso 9: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações entre ti, e se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantos, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem um mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, abominação ao Senhor é. Por estas abominações, o Senhor, teu Deus, as lança fora diante dele. Perfeito serás como o Senhor, teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os pronosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, teu Deus, não permitiu tal coisa. Amém? Podem sentar, glorificando o nome do nosso Deus. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouquinho, damos breves passos de algo que vai acontecer, que marca uma nação, um país, toda uma nação, porque o dia do Halloween é algo que nos Estados Unidos é como fosse mais que um feriado, até dia santo. E a palavra de Deus, ela nos mostra aqui, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulta um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A palavra do Senhor, ela é bem clara aqui, que agora chega ao dia 31, dia dos finados, ao dia 1º, e há muita gente que vai venerar os mortos. Há muita gente que, até sem por maldade, mascara os filhos, faz algo na cara dos filhos para ir para as escolas. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque isso vem dos tempos pagãos. Halloween significa santo ou noite sagrada. Este é o dia do Halloween. E há um escritor da Bíblia Satânica, Antoni, que ele diz que este dia os demónios estão no auge e que eles conseguem fazer feitiçaria neste dia que não conseguem fazer em outros dias. Porquê, presbítero? Porque o demónio está a ser adorado. E a legião de demónios, como o diabo está a ser venerado, os mágicos, estas pessoas que fazem as consultas, os adivinhadores, os bruxos, pais santos, eles conseguem fazer neste dia uma feitiçaria que não conseguem no outro dia. Porquê? Porque o diabo está a ser venerado. Isto vem do tempo do paganismo, em que os católicos copiaram e trouxeram para os dias atuais. Porque eles faziam a noite sagrada, e eu estive a estudar até no México, eles fazem isso, eles se mascaram. Porque é que se eles se mascaram? Que era para dizer que os espíritos dos mortos não os levassem, porque eles já estavam feios. Então as pessoas procuravam fazer cada vez mais, assim, ficarem feios, né? Para que os espíritos mortos não os viessem atrair. Eles, inclusive, eles colocavam dentro do paganismo, eles sacrificavam crianças e animais com medo que os espíritos dos mortos os viessem buscar
tivesse alguém que morresse, eles na porta de casa, eles colocavam uma mesa com comeres que era para alimentar os espíritos dos mortos, para eles não entrarem, para não levar ninguém. E isso complementou-se nos Estados Unidos e na América, e veio para Portugal, veio para a Europa Ocidental, Brasil, veio para outros países, Venezuela, México, e isso começou a entrar num algo que não só de fazer dinheiro, mas começou a entrar na raiz das culturas, até dos brasileiros, dos portugueses. E a palavra de Deus nos diz aqui: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprendas a fazer conforme as abominações daquele país. Então nós somos diferentes. Nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos: as crianças não têm maldade, as crianças não têm significado para as crianças. Só que se nós fazermos isso todo o tempo para as nossas crianças, elas vão crescendo, vendo a fazer aquelas abobrinhas com novela, elas vão crescendo a se mascarar, e vai chegar a um ponto que para elas é normal. Mas isso não é normal. Isso é coisa de Satanás. E a palavra de Deus aqui, ela é bem clara. Então, nós como crentes, nós não devemos adorar nem a noite do Halloween, nem nós devemos orar, devemos repreender toda a fúria do inimigo, porque esse escritor que escreveu a Bíblia Satânica, vão procurar na internet, ele fala que nessa noite passa-se as coisas mais que não nos passam nem pela cabeça. E eu sei que a nação portuguesa, tanto a nação brasileira, que chega nesse dia, coloca abóboras, faz alguma coisa em casa, de coração, e no dia 1º vai venerar os mortos. E a palavra do Senhor aqui, ela é bem clara, que Deus abomina quem consulta os mortos. E nós não devemos venerar os mortos, porque é bem clara aqui a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra em 1 Coríntios 10, capítulo 20 e 21: não quero que vocês toquem parte nas coisas de demónios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e também o cálice dos demónios. Então nós somos separados, nós somos raça eleita do Senhor. Nós temos que ter cuidado, porque muitas das vezes nós pensamos assim: não tem maldade. Só que o diabo não pensa da mesma forma que você, porque para nós, não, as crianças não têm maldade. Mas vai falar isso de Satanás, vai perguntar a Satanás se ele pensa da mesma forma. O que ele quer é tirar as nossas crianças, que o que ele quer é que as crianças vivam essa cultura que vem do paganismo, e que os católicos eles copiaram isso. Então nós temos que ter muito cuidado, que Deus abomina quem procura os bruxos, quem procura adivinhadores, quem procura feiticeiros. Deus abomina. Isso não é de Deus. E se nós seguimos um Cristo, isso não é de Deus. Eu sei que há igrejas que pensam: isso não tem nada a ver, mas a palavra do Senhor é bem clara. Nós não podemos estar a beber do cálice do Senhor e estar a beber do cálice dos demónios, porque nós não compactuamos com aquilo que o mundo faz. Então nós somos diferentes. A palavra de Deus nos diz assim, em Eclesiastes 9, verso 5: assim eles não podem entrar em contato com os vivos. A palavra do Senhor aqui é bem clara.
eles pensam que ao colocar velas, que eles vão ter claridade, vão ter luz para sair do purgatório, para ir para a eternidade. E com Deus as coisas não são assim. A Bíblia fala que Deus é a luz do mundo, não velas, porque assim seria muito fácil. Uma pessoa que anda toda a vida a fazer coisa errada e chega no final da sua carreira, morre, e a esposa ou o marido vai colocar velas e sai. Mas a minha Bíblia de Gênesis, Apocalipse, não há versículo nenhum que fale sobre purgatório. E os católicos, eles insistem que existe um purgatório, que é tipo uma gavetinha, que a alma das pessoas vai para lá, e conforme as flores e conforme as velas, que eles vão sair do purgatório. Então, espera que eu vou-vos mostrar. Ezequiel capítulo 18, verso 4 diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Essa morrerá. Então não existe purgatório. A palavra de Deus é bem clara que depois do juízo final, que nós vamos ser julgados, que os livros se abrirão e que nós vamos ser julgados por tudo, por todas as obras que nós fizemos aqui na terra. Então nós temos que ter muito cuidado. Por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos assim: ah não, mas são crianças, não tem nada mal, se vai ser discriminado na escola. Irmãos, para nós agradarmos as pessoas aqui da terra, nós vamos agradar a Deus. Se nós vamos desagradar a Deus, se nós somos filhos dele, nós não queremos fazer nada que desagrade a Deus. Então temos que ter cuidado. Temos. Porque eu vejo muitas das vezes pessoas a irem e fazer certas coisas que não devem. E não é bíblico, irmãos. A palavra de Deus aqui é bem clara, e eu posso vos ler muitos versículos que falam. Mateus 6:24 fala assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Eu quero trazer este estudo e quis falar, porque eu sei que há muita gente que por vezes tem dúvidas sobre essa noite, sobre esse dia que vai se passar, o dia 1º. Então, irmãos, vamos ter muito cuidado, vamos orar, porque a palavra do Senhor ela vem clara aqui. Querem ver? Efésios 5, capítulo 8, verso 10 fala assim: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Olha que a palavra de Deus nos diz: outrora éramos trevas, mas agora somos luz do Senhor. Vivam como filhos da luz e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Então, se nós somos filhos, se andamos na luz, nós vamos fazer o que agrada ao nosso Pai. Não vamos fazer algo que entristece o Pai. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos orar nesse dia. Domingo é o Santa Ceia, não dá para eu trazer este estudo, mas vamos ter cuidado. A palavra do Senhor nos diz, em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostrarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demónios. Então, olha só, muitos apostarão da fé, desistirão da fé e ouvirão espíritos de demónios. Então, irmãos, vamos ter cuidado, vamos orar,
Vamos interceder pelas nossas crianças.